paz. Não foi à toa que veio aquela técnica eu ensinando vocês, porque é o caminho da paz. Porque aqui não se quebra ódio com ódio, raiva com raiva. Isso aqui é uma pessoa que não te suporta. Não te suporta. Essa pessoa todo dia ela acende uma vela para derrubar você. Todo dia. E eu vou te dizer que muitas vezes até abre a Bíblia. Eu teria a Bíblia aqui. Abre a Bíblia para fazer salvo contra o inimigo. Porque o inimigo, para essa pessoa, é você. Cheguei, meus amores, cheguei. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura atemporal, intuitiva, canalizada na energia geral. O que isso quer dizer, meu amor? Que você não chega aqui nesse vídeo por acaso. Esse vídeo, ele te chama através da energia, através dos seus mentores. Mas quando você chega aqui, sim, tem alguma coisa muito poderosa que você precisa saber, que você precisa entender. E eu vou convidar você a ficar aqui comigo até o final para você entender tudo que a tua espiritualidade quer que você saiba aqui, agora, nesse vídeo comigo. Sejam todos vocês muito bem-vindos, meus amores. Para você que é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, bem-vinda também. Gratidão ter cada um de vocês aqui comigo. E bora iniciar esse jogo soltando o que não ressoa, a energia geral. Tô lendo para um grupo de pessoas. Saiba conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na tua história, na tua vida, para você entender nesse jogo o que é para você ir pegar e o que não é, solta pro universo, ok? Esse jogo se desenvolve como quebra-cabeça, as peças vão se encaixando, por isso ficar até o final é muito importante, porque você sai daqui com toda a clareza e orientação, não só do que vai acontecer, como também do que está acontecendo e do que você precisa fazer para resolver, para abrir seus caminhos, para ser feliz, para superar os obstáculos, meu amor, porque eu tô aqui para te ajudar. Então vamos embora, vamos ver aqui o que temos na energia de vocês. Convido quem ainda não se inscreveu a se inscrever, ativar esse sininho de notificação. Eu vou começar com o tarô cigano. Salve minha cigana da estrada poderosa. Hoje ela tá forte, que é uma beleza. Vamos ver o que vem aqui nesse jogo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer para você. Carta das soluções. Olha que maravilha, gente. Tô até arrepiada. E eu vou te dizer que essa chave aqui não é uma chave qualquer, não. Não é qualquer chave, não é qualquer solução. Ela é uma chave mestra, tá? De uma abertura, de muitas outras aberturas. É como se você retira uma camada e todas as outras se desfazem. Como se você tivesse assistindo uma peça de teatro e quando alguém tira a cortina, tudo que está atrás não tem mais como não ser visto. É, meu amor, são soluções poderosas aqui que o espiritual vem trazendo para você. Vamos ver o que mais temos aqui. Carta dos desgastes, carta dos ratos. Os sentimentos. As honrarias. As perdas. Carta do caixão. Olha, a espiritualidade está falando aqui para mim que essa solução, ela parte de um ponto aqui de uma pessoa que tá muito iluminada, tá? Você tá muito iluminado, muito iluminada. A luz está se fazendo presente na tua vida, no teu futuro, de uma forma tão potente que a onda espiritual vem tirar da tua vida toda a escuridão, toda a dor, toda a negatividade, todo roubo, todo engano, toda traição, toda a escassez, todas as mentiras. E tirando você de um local escuro. E te honrando.
por quem você é, pela tua luz, pela tua vitória, vem tua luz. Aqui me mostra uma pessoa passando por um período de aprendizado difícil, que para muitos de vocês está finalizando, para outros tem mais um tempinho, mas você está no caminho certo. Às vezes é difícil acreditar que está no caminho certo, né? Porque você está ali, fazendo tudo que você pode, escutando todos os conselhos espirituais, fazendo tudo, e ainda assim o mal insiste em chegar perto de você e te atacar. Aqui tem gente passando por ataques espirituais noturnos na vida, usando pessoas contra você, situações. Tem coisa pesada. Mas a espiritualidade mostra você no caminho certo. Onde por mais que entre o que tem para você e a solução, tem alguém que olha para você, que olha para tua vida e quer trazer todo tipo de problema para você, porque sente uma inveja que corrói a alma dessa pessoa. Não sei nem como é que essa pessoa consegue viver desse jeito. A espiritualidade aqui, ela conhece o teu coração. E uma das primeiras coisas que o teu coração marca um tempo, marca a vitória, marca a vida, é um coração de uma pessoa que aprende com as perdas, aprende com os desafios, aprende com o sofrimento emocional, não devolve, ressignifica. E ressignificar é perdoar. Porque perdoar não é dizer, que fulano fez, tá tudo bem. Não é isso, não. Nada de positividade tóxica por aqui. Mas é preciso desafogar o coração das mágoas, porque essa mágoa nos afeta. Enquanto aquele outro lá tá vivendo, aquela outra lá tá vivendo. Então essa mágoa é como se alguns de vocês, mesmo que ainda tenham um pouco, o trabalho que você tá fazendo de olhar para o teu futuro, de olhar para os teus sonhos, de fazer o teu máximo, de ter fé no teu espiritual, saber que nada pode te parar, nem esses ataques espirituais, você confiar, faz com que cresça dentro de você o sentimento de solução, de vitória. E essa situação se desenrole a teu favor. Aqui tem alguém que está fazendo algo contra você, que está recebendo de volta muitas situações, ou vai receber bem em breve, tá? E esse não é o ponto de partida, mas é um ponto em que a gente vê a justiça divina agindo. Não porque a pessoa vai passar por um tipo de sofrimento, mas porque é como se a vida equalizasse cada um no seu lugar. Onde quem anda com sombras e mexe com sombras, sombra terá. Quem anda com a luz, mexe com a luz, luz terá. E isso é assim que determina a vida, porque muitas vezes o que a gente enxerga da vida do outro não é nada do que a gente vê. Muitas vezes as pessoas estão destruídas aqui dentro, mas mantendo uma pose por fora, por conta do orgulho, por conta de não saber soltar, não saber perdoar, não saber se perdoar, não saber olhar e dizer, cara, eu errei, porque eu podia estar vivendo bem e agora eu tô passando por uma situação interior que não dá para suportar. A pessoa podia falar isso, mas não. Então, assim, não se baseie no que você enxerga, mas no que a tua alma
te mostra, para você entender sobre a justiça divina. Ela é muito maior do que alguém que riu de você, assim, dando um exemplo, tá? Você escorregou, caiu. Você escorregou, caiu no chão. E uma pessoa riu da tua cara. E aí, quando foi lá na frente, essa pessoa não vai escorregar e cair no chão. Pra você ver que ela passou pela mesma coisa que você. Não vai ser assim. Mas você vai ver o que vai acontecer. Então, a espiritualidade vem mostrando as soluções para você. Honrarias em cima desse espiritual das sombras aqui, que está conectado sim a uma pessoa, mas é um espiritual muito sombrio, seres pesados, mas a solução está no centro desse jogo e as honrarias por cima desses ratos. Agora basta o teu coração vibrar na mesma frequência da luz para essas cascas serem retiradas mais rápido. É necessário não entender, mas perdoar. Como eu falei, perdoar é ressignificar. E muitas pessoas me perguntam isso e a pessoa muitas vezes quando vê eu falar de perdão já sai do vídeo. Ah, eu não aceito. Sai do vídeo. Vibrar alto, vibrar na luz, não tem nada a ver com meditar, não tem nada a ver com fazer oração, não tem nada a ver com confiar em Deus e nem na fé. Porque se fosse isso, quantas pessoas, inclusive eu, né, que sempre tive muita fé, não tinha passado por tudo que eu passei, eu tenho certeza que você não teria passado tudo que você passou, ou que você está passando. Então, não se trata só de. Se fosse isso, a vibração alta tava maravilhoso. Vibração alta tem alguns pontos, tá? E é um estudo muito profundo. Não dá para fazer em uma aula, nenhum vídeo. Mas, se eu posso trazer aqui nessa leitura o que ressoa, é você começar a olhar para as situações com a seguinte frase: tudo que acontece é pro meu bem. E esse é o teu mantra que você coloca aqui nos comentários. Tudo que acontece é pro meu bem. Tudo que acontece é pro meu bem. Caí, tropecei, quebrei a cara é pro meu bem. Perdi o emprego é pro meu bem. Tive uma grande perda de uma pessoa é pro meu bem. É muito dolorido passar por isso tudo, é pro meu bem. Tudo que a gente está passando é para nosso bem. Me desculpem. E aí, quando você entende isso, você olha e agradece. Ontem eu vi um comentário, eu não lembro qual foi o vídeo. Eu vi rapidamente, que eu não, ontem não consegui responder todos. Respondi alguns, mas não consegui responder todos. Muito volume. Mas esse comentário foi rapidamente, assim. Depois eu vou voltar para responder. Eu achei muito interessante. Uma pessoa colocou assim: tudo que essa pessoa fez para mim serviu como aprendizado, uma coisa assim, mas serviu. Aquela pessoa entendeu que tudo que aquela pessoa fez serviu para colocar no caminho certo. A pessoa estava falando, ela se tornou reikiana, reikiano, não sei se era um moço ou uma moça, mas se tornou reikiano. Ou seja, tinha uma estrutura ali. Olha como hoje eu tô vibrando bem. Então, quando a gente começa a olhar tudo que o outro fez como e que trouxe algum problema para nossa vida que é para o nosso bem, a gente olha para as soluções, tá? Portas se abrem, soluções se abrem. Se abrem. E
você ressignifica. Isso é perdoar. Você me entende? Só que as pessoas trazem diferente. Perdoar é você ir lá, meu amor, vem cá, eu te abraço. Agora entra na minha vida de novo e escaceta de novo aqui. Entra na minha energia de novo. Não é assim. Não é isso. Perdoar é um ato interno, é auto-perdão. Eu poderia dizer que o auto-perdão, ele já vale como... E o auto-perdão é entender que a gente não controla a vida. A gente não controla a energia total do universo, nem os nossos caminhos, porque nós não sabemos. O que nós conseguimos ver aqui é o resultado do que vibramos. Porque lá, no fim, a gente nunca sabe. Porque o que eu vou vibrar, o que eu vou pensar, o que eu vou sentir no meio do caminho, a rota pode mudar. Então, ou seja, a gente não sabe de nada. E quando a gente solta essa expectativa do futuro, do ser, do ter, do isso, eu sei, eu tenho, a vida fica mais leve. E aí a gente consegue ressignificar, não se culpar, se perdoar e entender. Tudo que aconteceu foi pro meu melhor. Foi pra minha vida. Pro meu levantar. E isso é muito, muito, muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. E isso trará uma onda grande de acontecimentos te honrando, te protegendo, te guiando na luz, em que essa negatividade, o que vai restar para ela é ser afogada. Porque aonde a luz fica permanente, ela brilha e ela expande e ela estoura. O mal não entra. E isso aqui é renúncia diária. Porque todo dia a gente é testado. E a gente é testado pelos ataques espirituais. Onde, sim, muitas vezes tem pessoas. E a maioria das vezes tem. Felizmente, assim, a humanidade ainda está nas provas e expiações. Então, tem pessoas por trás de tanta maldade. E eu digo maldade não só energética, mas em atitudes também que o ser humano tem. Mas também tem pessoas que vibram luz, como você. Entende? Agora, o espiritual negativo, ele se aproveita dessas pessoas que vibram sombra. E fazem essas pessoas cruzarem conosco para apagar a nossa luz. Porque as pessoas, elas acham que não. A pessoa vai lá e faz uma magia para destruir a vida da outra. Ela acha que ela tá no poder. Eu tô no poder. Eu tenho poder. Ela não tem nada. Ela tá sendo usada e manipulada pelos seres das sombras, sugado por esses seres. Ela não é mais do que uma marionete na mão deles. Onde quem acessa a profundidade de estudos espirituais, de faz desdobramento, vai no umbral, vai fazer trabalho lá, volta, trata pessoas, seja em forma de caridade, seja como terapeuta holístico. Você fazendo isso, seja como médium. Você fazendo isso, a gente sabe que o ser humano acha que está acima do outro ser humano. Mas ele não entende que ele não está. Porque ele está muito abaixo de seres que sim, esse dominam a humanidade. Então, é uma percepção, é uma abertura de olhar que essa pessoa não tem. E aí, isso aqui é para quê? Para que você compreenda. Não é para que você... Ah, essa pessoa tá certa, mas compreenda esse movimento. Para que você entender por que tem pessoas por trás de tantas coisas. São marionetes. E o dia que elas despertam, tomara que despertem. Tem gente que desencarna e não desperta. Mas eu oro para que toda a humanidade desperte para isso. Para que esse planeta consiga encontrar a luz. Então, assim, hoje antigamente as pessoas mandavam magia e eu ficava fula da vida. Hoje em dia eu compreendo. Eu não o perdão não é você tá certo. Não, mas eu compreendo. Essa pessoa, ela tá com o ego dela lá no alto, ela acha que ela domina tudo. Quando, na verdade, ela tá sendo dominada e ela não sabe o tanto de coisa. Porque quando a gente vai lá no umbral e a gente vê tanto sofrimento, é que a gente vê o que tá acontecendo. Só que tem gente que só vai despertar lá. Não desperta aqui.
Então é um movimento que a gente tem que compreender. Pra não carregar isso pra gente, é só pra deixar pra lá. E compreender que tudo que acontece tem uma concessão. E essa concessão é pro nosso bem. E quando a gente faz isso, a gente encontra a solução. A gente encontra a solução. E muitas vezes não encontra só a solução. Encontra a solução, encontra propósito, encontra fé, encontra uma vida renovada, encontra pessoas que valem a pena estar perto e muitas outras coisas. Mas quando a gente olha para a solução e a gente imagina assim, eu não estou passando por isso à toa, não. Tem um propósito muito grande para minha vida. E eu quero descobrir qual é. A vida mostra para você. A vida mostra. E conhece um pouco da minha história, né? De como eu me tornei terapeuta holística oraculista. Pode estar entendendo também muito disso, porque eu já passei por uma situação parecida, né? Então, de questionamentos na minha vida. Eu tive muitos. Hoje, compreendo mais. Então, esse movimento que traz solução abre portas aqui para um novo ser, uma nova pessoa, uma nova vida, onde não importa o que vem de cima, vem de baixo, vem de um lado, vem de outro. A tua luz expande e bloqueia todos os ataques. Teve uma pessoa, uma médium de apometria, que ela me ensinou uma técnica que na época ela fez, antes de eu trabalhar com apometria, eu fiz tratamentos com terapeutas holísticos. Já fiz em terapeutas holísticos, já fiz no centro, gratuito, de forma de caridade. Já fiz tudo, gente. Assim com a apometria. Então, todas são muito boas. Mas, realmente, as pessoas em lugares têm técnicas diferentes. Todas muito boas. Essa terapeuta, na época, eu tava com uma dificuldade muito grande de perdoar uma pessoa que me tinha feito muito mal. E saiu na minha apometria que eu precisava perdoar. E eu não sabia como. E ela me ensinou uma técnica que eu fiz muito na época. E olha, você não tem noção. Isso trouxe para mim uma outra energia. Não foi do dia para noite. Eu fiz isso mais de ano, tá? Porque a gente pensa que perdoar é assim. Ressignificar o que alguém fez pra gente. Não é, não. Não é fácil, não. Depois, quando você compreende muitos movimentos, você já fez isso uma vez, fica mais fácil. Mas no início é muito difícil. E eu tinha muita dificuldade de perdoar. Muita dificuldade. E isso me colocou em grandes baixas vibrações ali. Sabe? Porque eu tinha essa crença que perdoar é dizer que tá tudo bem e botar de volta na minha vida. Entende? Então, e fiz isso diversas vezes e tomava de novo. Então, comecei a ficar reativa. Mas aquilo me trazia muitas energias negativas, muitas brechas. E ela me ensinou uma técnica que eu vou ensinar pra vocês. Ela falou pra eu fechar os meus olhos e imaginar que tinha uma pessoa na minha frente. Essa pessoa, aquela pessoa que me fazia muito mal. E todos os dias eu me encontrava com essa pessoa e entregava para ela um buquê de rosas brancas, significando a bandeira da paz, do perdão. Eu te perdoo, eu tô em paz com você. Eu te perdoo, eu tô em paz com você. Eu te perdoo, eu tô em paz com você. E eu fiz isso para uma situação específica, uma pessoa específica que tinha uma situação envolvida, mais de um ano. Mais de um ano. E eu consegui limpar toda a raiva, toda a mágoa. E depois que eu consegui essa, eu não precisei nem pensar muito em outras. Porque as honrarias foram vindo e as outras pessoas foram pagando pelo que fez. Entende? Então, assim, eu desbloqueei um grande canal de honraria que não chegava pra mim porque eu não perdoava uma pessoa. E isso é muito forte. Então, aproveita esse movimento para estar fazendo. Você pode fazer esse exercício caso você queira. Que eu tenho certeza que você vai sentir a tua energia mudando ao longo do tempo. Como eu falei, gente, não é fácil não. Isso aí depende de qual tá o grau aí do que você sente, da tua energia. Pra mim tava muito difícil. Muito difícil. Eu não sentia raiva. Eu só não conseguia perdoar. Sabe? Não era assim, eu tô com raiva dessa pessoa, não, mas eu não conseguia perdoar, porque eu achava que perdoar era dizer que o outro tá certo. Então eu não conseguia. E aí aquilo ali me fez leveza. E a leveza me fez aprender o ressignificar. E aí tudo mudou. Também uma técnica muito boa é quando você
Repete várias vezes. Eu te perdoo e me perdoa, eu te perdoo, me perdoa, eu te perdoo, me perdoa. Eu costumo fazendo japamala, tá? E vou fazendo ali 108 vezes. Eu te perdoo, eu me perdoo. Eu te perdoo e 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 me perdoo. Só que sem pensar na pessoa. Pense em ninguém. Joga essa energia pro universo. Porque muitas vezes a gente tem inimigos kármicos desencarnados. E eles é que controlam as pessoas encarnadas que nos atingem, tá? Por isso que as pessoas são manipuladas. Virou uma carta aqui, a espiritualidade. E aí, meus amores, eu vou convidando você a dar um like e um hypar nesse vídeo. E vou convidando você também a estar comigo na apometria coletiva do dia 21/12. A gente está nas últimas vagas, tá? Já tá bem cheio. A apometria, inclusive, vou deixar um recado aqui no vídeo, gente. Lá na plataforma Hotmart, onde Carta do Cigano, onde a gente tá colocando a compra dessa apometria, que agora é diferente para quem já participou. Tem 2 vídeos lá dentro, que é obrigatório assistir, tá, gente? O pessoal tá comprando e não tá entrando. Hotmart é uma plataforma onde o conteúdo fica lá. Então lá eu vou disponibilizar muitas coisas para vocês. Não vai ser só os vídeos. Esses 2 vídeos, vai ter mais coisa. Por quê? Porque eu tenho aonde anexar os vídeos, diferente de quando era no meu site. Eu não tenho esse espaço lá para guardar vídeos, guardar PDFs, guardar tudo que vocês precisam. Dessa vez tem lá. Então assiste, tá, gente? É obrigatório. Outra questão, lá tem um link de grupo do WhatsApp. Não é obrigatório entrar, mas é um grupo que a gente está interagindo lá, tirando dúvidas. E aí eu indico entrar. Mas se não quiser entrar no grupo, fica lá de olho na plataforma Hotmart, porque todo o conteúdo extra estará disponível lá, porque essa apometria vai ser diferente. Vai ter muito conteúdo extra, tá? Para quem quiser participar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem o ao vivo e o ao vivo com o gravado, para você ver depois, tá? Carta dos Rios. As falsidades. A cobra, gente do céu. A solução que a espiritualidade vai trazer para você, aqui tem um mentor, tá? Aqui tem um mentor. E esse mentor, ele tem pedido concessão energética para atuar no campo. Ele fala aqui: a luz precisa se estabelecer sobre as sombras. A luz precisa estar acima das sombras. A espiritualidade de luz precisa entrar nesse campo para limpar tudo definitivamente. E aí, meu amor, a solução se estabelece através de um caminho da paz, tá? Da paz. Não foi à toa que veio aquela técnica eu ensinando vocês, porque é o caminho da paz. Porque aqui não se quebra ódio com ódio, raiva com raiva. Isso aqui é uma pessoa que não te suporta. Não te suporta. Essa pessoa todo dia ela acende uma vela para derrubar você. Todo dia. E eu vou te dizer que muitas vezes até abre a Bíblia. Eu teria a Bíblia aqui. Abre a Bíblia para fazer salvo contra o inimigo. Porque o inimigo, para essa pessoa, é você. Mesmo que você não faça nada para ser inimigo de ninguém. Uma pessoa muito racional, muito fria, muito negativa, que só olha para os interesses dela, falou ela pessoa, tá? Não consegue compreender o que é a luz. Quando vê a luz, acha que é o inimigo. Vamos acender vela pro inimigo. Vamos rezar salmo tal pro inimigo. Tem muitos salmos na Bíblia que são muito bons, mas alguns não devem ser rezados. Para quem trabalha com a luz, não. Porque quem é da luz não pede a queda do outro. Você pode pedir tua honraria, a queda do outro, a gente deixa a cargo da justiça divina.
Então, se você pegar alguns ali, não é legal fazer. Tem uns que sim, muito bons, onde pede a honraria. Mas tem uns que pedem destruição do próximo. E é esse que essa pessoa tá usando contra você, tá? Porque ela tá na briga. Pra essa pessoa, você é o inimigo, você tá roubando algo dessa pessoa. Nem que seja. Nem que essa pessoa, assim, ache que você tá roubando o brilho pessoal, o lugar, a atenção. Porque aqui, essa pessoa tem muito olho gordo. Então ela sente muita inveja da sua bondade. Ou da sua honraria. Aqui eu tô falando com algumas pessoas que são muito justas, né? Então tem um olhar de justiça pro outro. E aí é como se você falasse assim: olha, isso que eu tô fazendo aqui, eu tô olhando pela justiça, pela lei ou pela ética. Isso aqui incomoda essa pessoa absurdo. Se a pessoa não tem ética, porque pra mexer com esses seres não tem ética. E invoca aqui, tá usando elemental do fogo, tá? Que são as velas. Tem salamandras. E eu vou te dizer que essa pessoa acorda de madrugada, tá? Para poder estar fazendo essa invocação. Você tá recebendo ataque espiritual? Assim, para quem sabe apometria, tá? Independente se fez curso comigo ou se fez em outro lugar, eu vou te dizer que você acordou de madrugada com ataque espiritual, proteção. Estala seus dedinhos. Madrugada, gente, eu faço. Porque às vezes eles encontram brechas no ambiente. Às vezes você teve um dia, a gente acha que brecha só abre quando a gente. Por exemplo, às vezes você teve um dia ansioso. Tá em casa, tá com ansiedade, abre um portal. É baixa vibração. Aí você vai dormir e não percebeu. Mesmo você sendo terapeuta. Você vai deitar, eles encontraram uma brecha para entrar de madrugada. Vai te atacar. Estala seus dedinhos, faz seus comandos de proteção. Abre teu campo de proteção. E depois o campo de limpeza. E depois fecha. Volta a dormir. Se você lembrar, faz antes de dormir, né? Você não é terapeuta de apometria, outro terapeuta, ou uma pessoa que não tem, porque a apometria é realmente uma técnica muito forte, muito poderosa para a gente trazer proteção para a nossa vida, tá? Tem técnicas específicas para proteger o terapeuta. Então, a gente pode usar a todo momento. Para entrar num lugar, para sair de um lugar, para estar num lugar. Pô, vou lá naquela festa da família, só tem gente invejosa, fofoqueira. Você faz a proteção apométrica antes de entrar nesse espaço. Então, assim, tem como fazer isso. Ivana, eu sou terapeuta de outra área, não tem essa técnica, não, a gente não usa essa técnica. Ou então eu não sou terapeuta, eu sou uma pessoa que não trabalha com as energias. Acordou de madrugada? Ataque espiritual, você vai chamar pelos seus mentores e por Arcanjo Miguel. Vai pedir proteção através de um manto de invisibilidade. E você vai se imaginar como se você estivesse se colocando num saco de dormir. Sabe aquele saco de dormir? Você fecha tudo até aqui, você vai se imaginar fechando esse fecha-clé. E esse manto azul da invisibilidade. Ali você faz alguma oração que você sente no seu coração, ou que você sabe. Você vai ver que o ataque vai embora, tá? Foi-se com chicote. Carta da montanha. Âncora. Os caminhos. Eu vou te dizer que o pior já passou. Ó, eu tô arrepiada. O pior já passou. O caminho agora, ele tem de ser mais calmo. Desde que você consiga vibrar nessa paz.
e ressignificar tudo isso como a gente está conversando, tá? Se tem uma coisa que me pegou muito na minha vida também, era quando eu procurava tratamento ou jogo de oráculo, dependendo com quem era, e queria confirmar alguma coisa, né? Hoje eu não confirmo mais nada. Mas na época que eu estava aprendendo, sim, eu buscava confirmação. E aí, uma coisa que me pegava muito é que eu via na carta, né, já, algumas revelações, e a pessoa falava assim, não, mas ou ia buscar um tratamento de apometria. A pessoa falava assim, não, mas olha só, não importa quem fez, não. Deixa isso pra lá. Não, importa quem fez sim. Porque eu preciso enxergar o que aconteceu naquela situação para que o meu aprendizado se conclua. O que foi que eu fiz? Como essa pessoa entrou na minha vida? Qual foi a situação? Porque se eu nunca enxergar quem é, ou não saber a exata situação, como é que ela se desenrolou, como é que eu vou aprender? Eu vou ficar o tempo inteiro repetindo os mesmos erros. Então as revelações elas precisam acontecer. Só que a gente tem que entender que elas chegam na hora exata que o espiritual sente que a gente já pode soltar isso aqui e não sentir raiva. Então tem que saber receber as revelações, tá? Porque elas chegam para você, porque o espiritual entende que você pode soltar isso aqui. Não é para vibrar na raiva. Porque aí, quando você vai, por exemplo, eu sempre via os opostos, né? Tem o caminho do meio aqui. Como é que eram os opostos? Se eu ia num centro espiritual, que às vezes jogava a pessoa, não vai fazer um ebó, vai fazer. Aí eu ia lá, virava a figura dirigente daquele lugar. Ah, vamos fazer. Beleza, e tu faz, achando que tá se limpando, a pessoa tá mandando de volta, tá te sujando. Porque fica no bate e volta. Porque tudo que tu manda volta pra você. Então é desfazer, não é mandar de volta. Mas não adianta, né? Porque você bota na mão do outro, o outro faz o que quer e muitas vezes você não sabe, né? O que foi feito, como foi feito, o que foi intencionado, o que foi falado. Ou então eu ia para outro lado e ali era a positividade tóxica. E aprender é o que fecha ciclo. E aqui é aprendizado para cortar de vez esse sofrimento da sua vida. Por isso essas orientações. Confiar no caminho que a vida está te mostrando agora de paz. Confiar que os teus guardiões estão trazendo a melhor mensagem para que a tua vida mude. Aqui a tua vida, teu caminho, tua rota precisa mudar. E é a espiritualidade que está te guiando para tirar esses ataques, esses espíritos malignos de vez da tua vida. A cruz. A raposa. A lua. Essa pessoa não vai parar de fazer magia para você. E de tentar tirar da tua vida a tua glória, a tua conquista, a tua honraria, os peixes e a mulher. Não vai. E é uma mulher, tá? Fechando o jogo aqui, mostrando a cara. Essa pessoa não vai parar. Mas a tua vibração vai te libertar desse peso. E vai colocar você no fluxo de abundância. Onde você vai ver essa pessoa fazendo. E você vai ver ela se, sabe? E eu vejo você falando assim: que pena que essa pessoa não entendeu. Poderia ser diferente. Ela poderia ter feito uma escolha diferente. Mas o passo que ela escolheu mexer no meu caminho,
eu não posso fazer nada. Eu só não posso mais é vibrar nessa energia e aceitar isso na minha história. E se libertar definitivamente dessa situação. É rápido? Não. Mas para alguns vai ser mais rápido. Porque a dor, ela tem dois caminhos a dor. Ou ela te eleva ou ela te afunda. Mas a escolha é tua. A escolha é sempre nossa. E quando a gente escolhe, eleva, todo o universo começa a trabalhar ao nosso favor. Agora, quando a gente escolhe afunda, aí sim pode demorar muito. E é uma escolha diária, eu vou te dizer que nem diária, momentânea. A todo momento, é refletir, saber o que você quer para o teu caminho. Eu quero me libertar disso aqui. Então, calma, deixa eu voltar. Processar isso novamente e fazer outra escolha. Cara, a vida é maravilhosa porque ela permite isso. A gente fazer novas escolhas o tempo inteiro que muda o caminho para a direção que a gente quer. Isso é maravilhoso viver aqui. Quando a gente tem dessa forma, gente, que vida maravilhosa nós temos. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente só precisa viver. Essa é a diferença. Meus amores, gratidão por estarem aqui comigo nesse vídeo poderoso, forte, mensagem maravilhosa. E eu convido você agora a assistir seu signo Lua, seu signo ascendente para complementar essa leitura. Outros signos fortes do seu mapa também. Beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.